Olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje é dia de falar sobre Mais Que Amigos, comédia LGBTQIA+, que chega aos cinemas em 6 de outubro. A estreia desse filme pode despertar ao mesmo tempo muita alegria e também muita apreensão. Por um lado, a gente fica muito feliz que cheguem cada vez mais histórias centradas em torno de personagens gays, lésbicas, transexuais, travestis, etc. Por outro lado, existe muito medo de que isso apenas reforce alguns estereótipos, umas representações nocivas, como a gente tem, por exemplo, nas comédias brasileiras, muitas delas, que servem apenas para usar o gay como alívio cômico para os héteros rirem, ou então nessas histórias ultra idealizadas, romantizadas, em que um homem perfeito e musculoso encontra outro homem perfeito e musculoso e eles vivem uma história idílica, como De Repente Califórnia, ou mesmo nessa família impossivelmente perfeita de Me Chame Pelo Seu Nome. My whole life I prided myself on being self-reliant. What is going on with you? This motherfucker has gone into my head. Mais Que Amigos ou Bros tem um pouco desses dois. De fato, ele tem como personagens principais dois homens brancos, um tanto atléticos, de corpos padronizados, mas ele brinca com isso o tempo todo. Enquanto existem vários personagens negros, transexuais, travestis, fluidos, bissexuais, lésbicas ao redor deles. A gente está no terreno de um tipo de humor bastante autocondescendente, mas gentilmente autocondescendente, que é muito comum nos filmes do Judd Apatow e que vem também das origens dos filmes que o Woody Allen fazia 40 anos atrás, que é essa ideia de reconhecer que os seus personagens são muito falhos, não vou fazer nada para melhorar isso, mas eu reconheço minhas falhas, ok? É uma espécie de errei, reconheço, na próxima faço melhor. What are you into? One of these fucking ripped idiots with no opinions? No, I like someone who's physically very frail and won't stop talking. Bob, interpretado pelo Billy Eichner, é o diretor de um museu LGBTQIA+, e ele brinca com o fato de ser o sujeito que sofre menos preconceito ali no grupo. Já o Aaron, interpretado pelo Luke Macfarlane, que é um advogado super musculoso, também é satirizado por ser alguém que vive na academia, que não tem uma cultura muito grande, e ele mesmo se reconhece como limitado intelectualmente. Aqui a sinceridade e a naturalidade vêm da menor distância possível entre os intérpretes e seus personagens. Isso significa que homens gays são chamados para interpretar personagens gays, mulheres trans para o papel de mulheres trans e assim por diante. They said we just want a movie that shows the world that gay relationships and straight relationships are the same. They said love is love is love. No, it's not. That is bullshit. Isso explica a razão pela qual Billy Eichner está no papel de alguém muito próximo dele mesmo. Para quem conhece esse humorista, ele é alguém muito agressivo, muito cínico, ele sempre fala muito alto, ele é uma metralhadora de diálogo. E o filme é assim, é centrado na figura desse homem, que reclama de tudo, de todos, de si mesmo. Ele critica os gays superficiais que estariam o tempo inteiro na balada, mas ele também está o tempo inteiro na balada. Ele reclama de quem venera corpos supermusculosos, mas ele também está atrás de corpos musculosos. Em outras palavras, tem algo muito próximo de uma autocrítica, ou pelo menos de um cinismo bem-humorado. Our friendships are different. I have to go to a party and you're too old to be in the pool. Please leave. Pelo menos o que tem de interessante nesse caso é que ele vai buscar uma justificativa psicológica para tanta agressividade do personagem. Ele é um tipo difícil de se relacionar, mas o texto encontra uma justificativa por trás de toda a violência, o bullying, o desprezo que ele já sofreu ao longo da vida. Ou seja, ele já foi tão atacado que alguns simplesmente ficam muito tímidos, muito retraídos, e para ele a melhor defesa se torna o ataque. This is Bisexual Awareness Week and no one has acknowledged it! Lesbian History Month was in March. Nobody said a goddamn thing. Aqui, portanto, a identidade LGBTQIA+, é um tema do filme. Algumas obras são muito naturais. Alguns personagens são gays, são lésbicas, são travestis, isso não é um motor de conflito. Aqui fala-se sobre ser gay, sobre ser lésbica o tempo inteiro. Não dá pra você pegar uma comedinha romântica tipicamente hétero, algo, digamos, de Meg Ryan e Tom Hanks há um tempo atrás, ou Julia Roberts e George Clooney, e simplesmente colocar dois homens no mesmo papel. Existe uma maneira específica de se relacionar entre homens, que vai envolver uma maneira de flertar diferente. Não dá pra andar nas ruas de mão dada da mesma maneira, em alguns bairros, em alguns lugares. Existem aplicativos de pegação que são outros, o sexo é diferente, as posições, as ideias de atividade e passividade são outras, e tudo isso é incorporado no texto que não deixa um minuto sequer sem uma piada, para que o ritmo nunca se desacelere. Ass pick? Don't have ass pick. Must see pick of ass. Took this just for you, bro. Did he block me? Mais Que Amigos é um filme obcecado pela noção de intimidade gay. Eles falam sobre sexo o tempo inteiro, sobre o que eles gostariam de fazer, mas na hora de retratar o sexo em si, ele é bastante tímido, retraído, ele tem bastante pudor. Acho que o que tem de tão interessante nesse caso é que talvez a gente LGBTQIA+, já esteja muito acostumado com filmes
sobre gays que sejam feitos por héteros e para héteros. Ou seja, filmes que mostram o nosso sofrimento como forma de homenagem, se virando pro público hétero e falando, olha como eles sofrem, olha como é difícil a vida deles, respeita, olha com carinho, por alguém que não viveu aquela experiência. Mas que Amigos é claramente feito, interpretado por pessoas que conhecem muito bem dessa vivência gay, que vai combinar toda a dor, o sofrimento que existem com algo muito mais alegre, as partes divertidas, autodepreciativas, em especial feito para um público LGBTQIA+. Felizmente, a gente não vira apenas um tema de discussão, mas também o público-alvo. Para um público mais amplo, o interesse deve vir especialmente de uma enxurrada de referências pop, Will and Grace, Queer Eye for the Straight Guy, Glee, Friends, Schitt's Creek, e mais uma série de participações especiais que eu não vou falar pra não estragar a graça. I don't want any Hollywood bullshit. No scenes where two guys are about to hook up and all of a sudden the camera conveniently pulls away. No final a gente reconhece que ainda existe um longo caminho a percorrer. Primeiro, na representatividade, não dá pra ter apenas histórias de amor LGBTQIA+, centradas em homens gays cisgênero. Tem uma evolução estética. Esse filme é bastante quadradinho, ele é bastante padronizado, ele é muito simples. Também seria interessante ver tentativas um pouco mais arrojadas, mesmo dentro do circuito comercial, o que é possível. E também existiria como evolução essa possibilidade de um olhar mais social do que individual. Aqui o roteiro vira e mexe fala sobre questões de sociedade, da história de Stonewall, sobre a condição de pessoas travestis, etc., sempre como pano de fundo. Acho que o melhor sintoma vem de um plano que passa por dentro desse museu LGBTQIA+, onde o Bob trabalha, por vários personagens históricos, existe um movimento de câmera passando pelo rosto deles, até se encerrar no beijo entre os dois. Em outras palavras, tudo bem a gente falar sobre algo histórico, algo mais complexo, contanto que no final a gente esqueça disso e fale que o mais importante é sim o romance desse casal. So what's happening? Didn't you guys have an announcement? This is a little unexpected, but we are in a throuple situation. You're in a throuple? Mesmo assim, a gente reconhece o valor de um projeto como esse, especialmente no circuito comercial, nas salas de cinema e não só em pequenos nichos onde normalmente o público LGBTQIA+ frequenta. Ele seria um pequeno passo para o cinema gay, mas um grande passo para a representação desses personagens num cinema comercial, especialmente dentro do circuito comercial brasileiro, num país que a gente acaba de reafirmar como bastante conservador, bastante homofóbico, bastante transfóbico. Então trazer representações que sejam ao mesmo tempo respeitosas, acessíveis e um tanto mais leves é algo muito positivo. A gente precisa encontrar um meio termo entre fazer um filme muito hermético ou fazer Minha Mãe é uma Peça, com essa ideia do travestimento ridicularizado, e começar a entender que dá pra fazer humor com personagens LGBTQIA+, sem torná-los ridículos. E mais que Amigos, o que faz rir nunca é o sofrimento alheio, nunca é a diferença, e sim as estruturas viciadas da sociedade que a gente passou a interpretar como naturais. Oh, they're fighting. You like that? I can be tough like your boys. Oh, that's what you like, huh? What's going on? That's cool. My bad. É isso, eu fico por aqui hoje, espero que você tenha gostado do filme e desse vídeo, deixe seu comentário, curta, compartilhe, em especial siga o canal e ative as notificações para não perder nada e fique de olho também no meiamargo.com, onde tem textos, entrevistas e muitas outras matérias. Até a próxima!